Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Nós é que procuramos isso. Pelo contrário, quanto mais difícil, quanto mais aparenta pra gente impossível, é ali que ele age. Ele chegou assim, poxa vida, queria tanto criar a terra. Não. Ele começa a dizer, haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele começa a colocar ordem em tudo. Talvez você olhe para a sua vida e não veja nenhuma área favorecendo o agir de Deus, mas é justamente aí que ele age. Normalmente, quando a gente começa a procurar situações favoráveis, a gente começa a querer ajudar Deus. E é nessa hora que a gente bagunça tudo. Quando a gente olha diante das nossas impossibilidades, eu preciso entender, agora é o espaço perfeito para o Senhor agir. É nessa hora que ele age. É nesse momento que está propício para ele agir. Um deles disse, daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada. E as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso, Sara riu por dentro, pensando, depois de velha, eu e meu senhor, também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse consigo mesma, será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais, no ano que vem, voltarei a vocês e Sara terá um filho. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra foi lida em nosso meio, temos liberdade para isso. Estamos podendo aproveitar essa liberdade de até mesmo com o microfone anunciar o teu evangelho, falar daquilo que o teu poder tem feito no meio do teu povo. Pedimos que o Senhor conduza tudo aquilo que será dito, que eu não fale daquilo que está na minha mente, no meu coração, mas aquilo que o teu Espírito deseja ministrar a cada um de nós. Assim como o Senhor falou comigo, fala com a tua igreja hoje. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto que nós lemos, que você pôde acompanhar junto comigo, a gente está vendo uma cena muito importante da história dessa família, que traz algumas lições para nós ainda hoje. Aqui a gente percebe que Abraão recebe uma visitação extremamente importante. Ele reconhece que essa visitação era algo divino, era da parte do Senhor. E nesse momento, o que ele faz? Ele corre, ele se apressa para oferecer o quê? O melhor. Ele fala para Sara, separa a melhor farinha e faz o pão. Ele correu no pasto e foi lá e separou um novilho novo, bem tenro. Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor, correu para preparar e oferecer algo para aquela presença, aquele trio tão divino. E a gente pode olhar assim para a história e perceber assim, ai, se eu tivesse essa oportunidade. Já pensou, o Senhor aparece para te visitar na tua casa. Ele chega lá no meio do dia, e você está ali naquela hora da correria do dia, mas ele chega para te visitar. Imagina Deus chegar na tua casa. Uma presença tão divina, tão gloriosa aparecer. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos como Abraão e fala assim, caramba, se eu tivesse um tempo de almoçar com Deus, de sentar à mesa com Jesus, o que eu ia preparar? O que eu ia contar? O que eu ia perguntar para o Senhor? A gente olha para eles como se eles tivessem um privilégio muito grande, mas eu preciso te lembrar que nós temos algo ainda maior, porque nós temos Deus em nós. Aquilo que eles viveram foi glorioso, mas o que nós temos hoje é ainda mais glorioso e ainda mais poderoso. Você carrega a presença de Deus por onde você vai. Seja no trem, no ônibus, no Uber, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, cuidando dos filhos, olhando a Bíblia. O Senhor está contigo. Honre essa presença gloriosa. Honre essa presença que você carrega. E Abraão fez isso, ele honrou a presença. Ele entendeu que aquilo era algo muito poderoso, muito glorioso, então ele tinha que fazer alguma coisa. E ele mobiliza toda a casa, toda a família,
por causa dessa presença. Da mesma forma, eu e você precisamos mobilizar a nossa vida para honrar essa presença. A gente precisa entender que nós temos algo muito glorioso, muito divino, que nós carregamos essa presença e precisamos honrá-la, precisamos celebrá-la, precisamos cultivar cada vez mais essa conexão forte. Mas tem algumas coisas que nós vamos poder observar nessa história, nessa cena que a gente olha aqui, tão poderosa, tão cheia de lições para a gente. E eu quero acompanhar com você, mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer ao olhar para essa história. Onde nós temos depositado a nossa fé? Será que nós temos depositado a nossa fé no Senhor ou nas suas promessas? Será que temos depositado a nossa fé em Deus ou naquilo que nós esperamos dele? Como é que a gente observa isso nesse texto? Vamos olhar para o texto. Não fecha a sua Bíblia, não. Mantenha ela aberta para que a gente possa observar a palavra. Deus fez uma promessa a Abraão. E não foi aqui, não. Já tinha capítulos antes, se você voltar, Deus já tinha se apresentado a ele em outras vezes, não apenas quando ele convoca para que ele saísse do meio da sua família e fosse viver o projeto que Deus tinha para ele. Deus fez promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Deus traz uma aliança para ele. E não só para ele, mas para a sua casa. Era algo que Deus estava promovendo entre Abraão e Sara. Mas aquilo levou tempo para se realizar. Hoje a gente já conhece o fim da história, mas eles estavam vivendo essa história. Não dá para a gente julgar aquilo que muitas vezes nós mesmos hoje estamos passando, não é verdade? Quantos de nós estão hoje aguardando promessas do Senhor? Aguardando algo que faz parte das suas orações, que tem sido objeto das suas súplicas. Às vezes coisas que fazem você chorar, que às vezes ninguém nem sabe, mas você tem cultivado no seu coração. Coisas que você, ao ler a palavra, o Senhor se revelou a você e você tem aguardado o cumprimento de promessas, cumprimento de palavras, coisas que você espera em Deus, assim como essa família. E aqui a gente vê que o tempo passou. E com o tempo passa, a nossa fé não pode se esmorecer. Não basta a gente olhar para Abraão e falar assim, ele é o pai da fé. Porque não basta simplesmente ter fé. A fé precisa estar no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa. E aqui a gente observa isso. Que com o tempo passa, e se passam mais de 20 anos quando a gente está vendo essa cena aqui. A minha fé, a nossa fé, quando ela está firmada em Deus, ela resiste ao tempo. A fé precisa resistir ao tempo. A fé precisa perseverar com as dificuldades e não esmorecer nas dificuldades. A nossa fé no Senhor, ela precisa ser confiança real e verdadeira. Ela não pode ser algo que a gente diz hoje e daqui a um mês já estamos confessando outra coisa. Já estamos nos desesperando porque não aconteceu. A aparente demora fez com que a incredulidade dominasse o coração, a vida de Sara. E a gente vê aqui que ela estava completamente incrédula. Porque quando ela ouve a promessa de que daqui a um ano ela seria mãe, ela estaria com o seu filho, o que ela faz? O que Sara fez? Ela riu. Mas ela não riu de alegria, ela riu de incredulidade. A aparente demora, muitas vezes, faz a nossa fé esmorecer quando ela não está firmada em Deus, mas na sua promessa. Esperar é extremamente desafiador. É um desafio. A gente não tem paciência de esperar na fila do McDonald's. A gente não tem paciência para esperar na fila do banco. A gente não tem paciência para esperar mais nada hoje. Mas quando se trata de uma palavra de Deus, tem que existir uma convicção no nosso coração que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele não é simplesmente alguém que prometeu e foi ficar distante. Não, ele está conosco todos os dias. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Esse é quem prometeu. Pode passar 1 mês, 2 meses. E às vezes a gente está igual criança. Já prometeu coisa para criança? Você promete para a criança, daqui a 2 minutos ela está perguntando, já é agora? Já vamos? É hoje? Mas não é só criança, não. Promete para tua esposa que tu vai lavar a louça.
Ah, meu amor, vai ser cobrança atrás de cobrança, até lavar a louça. Que a gente quer no nosso tempo, é claro. Os homens ficaram tristes agora, não entendi. Os homens também não gostam de ouvir promessas que não se cumprem. Nenhum de nós gostamos de ter que esperar algo acontecer. Você recebe um laudo, você não quer ficar esperando, você quer que algo aconteça instantaneamente. Mas a perseverança não nasce no instantâneo. O caráter aprovado não vai nascer no instantâneo. É na perseverança. É quando o tempo passa e a nossa fé precisa se fortalecer. Romanos 4, 20 ao 21 vai dizer assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que ele tinha o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Aqui está falando sobre Abraão. Quando a gente ouve uma palavra da parte de Deus, quando a gente toma posse de uma palavra, quando nós estamos esperando algo que o Senhor conversou, falou conosco, precisa estarmos certíssimos de que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Ainda que demore. Ainda que demore. Demorar é uma percepção meramente humana. A gente muitas vezes acha que algo está demorando, mas na verdade Deus está indo tão rápido quanto nós estamos permitindo que Ele haja. Nós precisamos entender que Deus não faz nada fora do tempo. Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas, amém? Enquanto você espera, viva. Porque muitas vezes nós, enquanto esperamos uma promessa de Deus, esperamos algo da parte do Senhor, parece que a nossa vida começa a circular aquela promessa. A gente está rodando em volta da promessa, tudo tem a ver com aquilo ali. Vou te dar um exemplo. Você quer trocar de carro e você colocou isso diante de Deus, Deus aprovou o seu plano. Você quer um carro, o nome de um carro, eu não sou boa com carro, gente. O nome de um carro bom. Não tem carro bom? Falaram Fusca. Realmente, pensa num carro, né, resistente. É um Fusca, tudo bem. Você quer um Fusca, aguarde o Fusca aí então no Senhor. Você quer um Fusca. Quando você sai da sua casa, sai do seu condomínio, a primeira coisa que você vai ver passar? Um Fusca. Você saiu ali na porta da igreja, vai passar o quê? Um Fusca. Parece que a nossa vida começa a girar em torno disso. A gente precisa aprender a viver enquanto a gente espera. A gente precisa viver glorificando a Deus enquanto a gente espera. Tem muita coisa para a gente realizar enquanto a promessa não se concretiza. E digo mais, existem muitos outros milagres que Deus faz no caminho até a promessa se cumprir. Viva o milagre do dia, viva enquanto você espera. É preciso manter a nossa fé firmada em Deus enquanto a gente espera. Sabe por que muita gente se frustra? Sabe por que muita gente desanima? E muitos até abandonam a fé. Abandonam a igreja, porque a sua fé não está firmada em Deus. Porque aquilo não se cumpriu. Ai, não foi agora que eu consegui meu Fusca. Ai, acho que Deus desistiu. Ah, não, acho que Deus não está realmente desejoso de me abençoar. Eu e você, a gente precisa perseverar enquanto a gente espera no Senhor. Quando a nossa fé, quando a minha fé está em Deus, eu penso e falo como Ele. Quando essa visitação acontece e ele relembra a promessa e ele diz assim, olha, daqui a 1 ano, até então não tinha prazo para se cumprir, mas agora ele diz, olha, daqui a 1 ano eu volto e ela vai estar com um filho. Era para ela ter feito o quê? Glória a Deus, vou preparar meu enxoval, é agora. E já vou sair daqui, chamar minhas servas, já vou preparar tudo. Mas o que ela faz? Ela ri. Ela não acredita, ela questiona. E ela questiona porque ela pensava assim. Observa o versículo 12. O que diz aí no versículo 12? Ela pensou consigo mesma. Como é que ela pensava? Como é que ela agia? Ela não agia em fé, ela agia em incredulidade. Por mais que Deus tivesse feito uma promessa, ela não tinha ações correspondentes a essa promessa. Quando a gente tem uma convicção no Senhor,
Quando a gente tem uma certeza de que Deus está agindo, ou que Ele está no negócio que nós estamos envolvidos, quando Ele tem uma promessa para realizar na nossa vida, há uma certeza em nós que faz com que a gente haja em concordância com Ele. A gente fala como Ele fala, a gente age como Ele age. A gente tem a mente de Cristo em nós. Não é simplesmente a gente ter um pensamento positivo. Eu preciso ter ações correspondentes àquilo que eu creio. Vou te dar um exemplo. Eu quero muito uma promoção no trabalho. Eu vou te perguntar uma coisa, você que está almejando e clamando ao Senhor por uma promoção no seu trabalho. Quantos cursos de aperfeiçoamento você já fez? Será que já foi procurar um idioma? A gente quer algo, mas na verdade a gente não age na direção daquilo que a gente crê e que a gente confessa, que a gente pede ao Senhor. A pessoa, ela está buscando casar. Ela quer casar, o sonho dela é casar, a promessa de Deus para a vida dela é casar. Ela tem almejado casar, ela tem orado por um casamento. Às vezes já tem até o noivo, a noiva. Mas será que você tem se organizado financeiramente? Como você está se preparando para viver a sua promessa? Como você está se preparando para viver aquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida? Nós precisamos agir coerentemente com aquilo que Deus já revelou para a gente. E a gente olha para Sara, a gente não vê isso. Às vezes a gente ora pela salvação de uma familiar nosso. Às vezes um marido, uma esposa, um filho. Mas sabe o que acontece? Quando a gente está em casa, a gente fala mal de alguém da igreja. A gente fala mal do pastor. A gente fala mal da liderança. Como é que essa pessoa vai querer vir para a igreja? A gente está pedindo ao Senhor, transforma meu marido, transforma minha esposa, transforma meu filho, mas quando chega a hora da pressão, o que a gente fala? Você não, parece que você não aprende. Você não dá, nada que você faz dá certo. Olha a nossa boca fazendo como Sara, agindo em incredulidade. Aquilo que eu creio, eu preciso agir de forma correspondente. Não posso só dizer que creio, eu não posso só cantar que creio, eu preciso agir como quem crê. Porque é assim que Deus faz. Nesse mesmo texto de Romanos, vai dizer que Deus fala daquilo que ainda vai existir como se já existisse. Começa a olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho e declarar que ele é abençoado. Quando a gente estava para casar, lá em Campo Grande, no West Shopping, tem a Rio Decor. Toda vez que a gente ia no shopping, a gente ia na mesma loja do sofá que a gente queria. E a gente sentava naquele sofá. E a gente já se imaginava naquele sofá. E a gente falava assim, olha, que cor que a gente vai escolher? E a gente pegava aquele... O vendedor não entendia nada, porque toda vez a gente ia na mesma loja, fazia a mesma coisa. Por quê? A gente já estava chamando a existência aquilo que não existe. A gente já estava tomando posse daquilo que a gente cria que a gente ia receber. Deixa eu te contar uma coisa, esse sofá existe, ele esteve no meu apartamento, já até troquei de sofá. Hoje está até lá na igreja o sofá. Mas a nossa fé não pode ser só, eu queria tanto aquele sofá. A gente precisa se organizar, a gente precisa agir de forma em fé, em concordar aquilo com que o Senhor já falou conosco. Não só pensamento positivo, muda o teu vocabulário, muda as tuas atitudes. Para de ouvir Deus por trás das cortinas. O texto, se você olhar, vai dizer que Sara ouvia por trás das cortinas. Por quê? Porque naquele tempo as mulheres não tinham o acesso que nós temos hoje, de sentarmos todos juntos à mesa. Era um outro tempo. Mas hoje, o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós temos. Você pode cultivar um relacionamento com o Senhor que faça a sua fé agir junto com as suas ações. Foca em pensar naquilo que é do alto, a fala daquilo que é do alto. Haja como a sua fé crê. Quando a minha fé está em Deus, ela não depende das circunstâncias. Você pode dizer amém? Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. A gente é que entra numa cozinha para fazer uma comida, ou você vai fazer um churrasco, aí você chega lá, está lá a linguiça, está a carne, está o frango, tudo lá pronto para você, mas não tem carvão.
E agora? Como é que eu vou fazer o churrasco? Eu não tenho carvão. Você vai fazer um bolo. Você chega lá assim, olha, tá aqui, ó, a farinha, tá o ovo, mas não tem o leite, não tem o fermento. E agora, o que eu vou fazer? A gente que é assim, limitado. Deus, quando a gente olha ali para Gênesis, no capítulo 1, vai dizer assim, que ele olhou para a terra e estava o quê? Tudo perfeito, tudo cooperando, tudo organizado. Não. Vai dizer que estava o quê? Sem forma e vazia. Havia causa ali. Ele chegou assim, poxa vida, queria tanto criar a terra. Não. Ele começa a dizer, haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele começa a colocar ordem em tudo. Talvez você olhe para a sua vida e não veja nenhuma área favorecendo o agir de Deus, mas é justamente aí que ele age. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Nós é que procuramos isso. Pelo contrário, quanto mais difícil, quanto mais aparenta para a gente impossível, é ali que ele age. Você já reparou, esses congressos, conferências, essas viagens missionárias que tem os missionários que oram e o câncer sai só de você tocar a mão, porque eles não têm médico, eles não têm SUS, não tem rede particular para buscar socorro, eles só têm o Senhor. Quando a gente olha diante das nossas impossibilidades, eu preciso entender, agora é o espaço perfeito para o Senhor agir. É nessa hora que Ele age, é nesse momento que está propício para Ele agir. Porque quando você volta mais páginas anteriores na sua Bíblia, você vai observar que Sara olhou assim, tem uma possibilidade aqui. E o que ela faz? Uma grande besteira. O que ela faz? Ela coloca a serva no meio do caminho para tentar ajudar Deus. Achei uma situação favorável. Normalmente, quando a gente começa a procurar situações favoráveis, a gente começa a querer ajudar Deus. E é nessa hora que a gente bagunça tudo. Se está difícil, se está impossível, é aí que Deus age. Afinal de contas, o que Ele disse? Existe alguma coisa difícil demais para mim? Não há difíceis para o Senhor, nada difícil para o Senhor. Não há nada impossível para Deus. Há uns anos atrás, não vou dizer que foi o Espírito Santo, ou se foi minha mente, não sei. E no meu momento com Deus, houve uma sentença no meu coração. Que era, meu Deus nunca falhou e não vai começar comigo. Eu também posso dessa palavra e comecei a caminhar com ela. Por quê? Porque eu e meu esposo nos casamos, fizemos tudo direitinho. Casamos no Senhor, fizemos nosso casamento com a bênção do Senhor, construímos ali nosso apartamento, servíamos fielmente na igreja. Naquela época a gente não tinha carro, a gente ia andando para a igreja. E às vezes, em dias de chuva, em sol, não importava, a gente estava ali servindo ao Senhor com alegria. A gente começou a fazer nossa faculdade, a gente queria fazer psicologia, resolvemos fazer juntos. E começamos a estudar, as coisas foram ficando muito desafiadoras. E note que eu falo desafiadora, porque difícil é a morte, que não tem jeito. Todo o resto é desafio para a gente vencer. Muda teu vocabulário, começa a trocar as palavras, porque isso interfere em como você enxerga as situações. E as coisas foram ficando desafiadoras, mas a gente permaneceu firme, concluímos nossa faculdade. Quando a gente estava na reta final da faculdade, eu comecei a orar para o Senhor, porque havia um sonho, um desejo muito grande no meu coração. Eu queria ser mãe. Mas eu tenho pressão baixa. A médica falou que eu tenho hipotemia, acho que é isso. Hipotensão, obrigada. Já falando besteira aqui. Hipotensão, minha pressão é muito baixa. Normalmente, vamos medir agora, vai estar aqui, uns 8/6. Ela está boa, eu fico bem. Mas quando ela cai, ela não cai, ela despenca, né? Já está baixa mesmo. Então, eu passava muito mal no trem, lugar fechado, assim, sempre me fazia muito mal. Aí ele falou assim, não, vamos esperar acabar a faculdade para você não ficar passando mal na rua, né? Como é que você vai concluir a faculdade? E assim foi, concluímos a faculdade. E quando chegou lá no final, eu falei assim, Deus, se for a tua hora, confirma. E o Senhor confirmou. E a gente falou, agora a gente vai tentar ter um filho, né? Vamos buscar esse sonho aí. E aí passou um ano e nada. Aí volta eu na médica, eu falei assim, então, não aconteceu nada. Fiz minha parte. Agora vamos ter que investigar o que está acontecendo. Então vamos fazer uns exames.
Olha, tá tudo normal. Vamos continuar, então. Aí trocou, me deu uns remédios para ajudar, que não ajudaram. Troquei de médica, passou um ano. E aí eu engravidei. Para a glória de Deus. Era setembro. E aí, quando não foi minha surpresa, eu descobri, eu já estava perdendo meu bebê. Não tinha explicação. É muito normal acontecer, especialmente no primeiro filho. Ela, importante que você engravidou. Vamos continuar. E bora. Segue a vida. E a gente buscando o nosso sonho de ter o filho. E nada acontecia. Foi passando o tempo. E eu fui procurando outros tratamentos. E nada acontecia. Nada. Nada. E todo mundo disse assim, vamos investigar, né? Porque se está até aqui, está indo tudo bem, você já engravidou. E a gente foi procurando ajuda. E aí a médica falou assim, a gente vai precisar de uma ajuda mais especializada. Vamos ter que procurar uma fertilização. Quando ela falou aquilo, meu coração falou assim, como? Mas se Deus falou que eu podia ser mãe, eu vou ter que procurar uma fertilização. Eu vou ter que investigar mais ainda. E aquilo não aceitava muito no meu coração, sabe? Parecia que eu estava querendo manipular as coisas. Mas tudo isso era preconceito do meu coração, na verdade. E a gente orando e buscando, só que a minha vida começou a rodar em torno desse sonho. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a adoecer. Porque a ansiedade, ela adoece o nosso corpo. E eu comecei a perceber que várias coisas que aconteciam comigo, na verdade, não tinham a ver, não eram obras do acaso. Era um produto de que a minha fé não estava firmada em Deus, mas a minha fé estava firmada na promessa. E aí, cada mês que a menstruação vinha, era uma frustração enorme. Era uma tristeza profunda. Por quê? Eu não estava confessando a minha fé no Senhor. Eu estava confiando na promessa. E como não acontecia no meu tempo, do meu jeito. E aí eu comecei a perceber que a minha confissão não estava alinhada àquilo que o Senhor tinha falado comigo. Eu precisava perseverar. Eu precisava entender aquilo que Ele estava querendo promover em mim, dentro de mim. Às vezes a gente quer tanto que algo aconteça e esquecemos que a nossa maior conquista é se parecer mais com Cristo e não obter bênçãos terrenas. Tudo que a gente alcança aqui é muito proveitoso, se for para a glória de Deus. Mas, na verdade, o que acontece é que muitas vezes a gente torna as bênçãos materiais um ídolo na nossa vida. Às vezes até os nossos problemas se tornam ídolos. E era o que eu estava fazendo. O tempo foi passando e passando e passando, e a gente foi tendo que entender que não tinha outro caminho, a não ser a gente realmente procurar uma clínica de fertilização. Só que não sei você, mas eu imaginava quanto é que custava. E a gente começou a pesquisar. E, amados, não é nem um pouco barato. E falei assim, Deus, eu não consigo engravidar. E Deus, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu estava cercada de impossibilidades. Não tinha nenhuma circunstância favorável. Não tinha nada que dissesse assim, olha, faz isso. Eu estava fazendo qualquer coisa. Toma chá de não sei o quê. Toma água inglesa. Eu tomo. Qualquer coisa. Eu estava fazendo qualquer negócio. Faz oração de não sei o quê. Gente, eu fiz de tudo. Se fosse, eu fiz. Eu fiz. Mas nada dava jeito. Não tinha nada que favorecesse. O diagnóstico era infertilidade sem causa aparente. Porque quando os médicos não acham nada nos exames, esse é o diagnóstico. E não tem o que fazer. E aí vai eu investigar mais, fazer, olha, eu fui para Niterói, a gente fez exame em tudo quanto foi lugar. E esses médicos normalmente gostam de exames em lugares específicos. Isso custa o quê? Dinheiro. Que normalmente o plano não cobre. E quando você está de fertilização, o plano não cobre mesmo. Eu sei que o desafio não era mais crer que eu geraria, era crer que eu precisava ter dinheiro para conseguir fazer o tratamento. Quando eu digo para você que existem milagres que acontecem antes da promessa, é porque existem milagres que acontecem antes da promessa. A gente começou a pesquisar, encontramos uma clínica. Fomos até a clínica e fizemos todo o protocolo.
Mas a clínica até parcelava, mas você só pode fazer quando você acabar o parcelamento. Aí, quanto tempo que isso ia durar, não sei. Falei, vou morar então para Deus prover, para Deus levantar os recursos. Queridos, eu posso dizer para você que um dia eu recebi uma mensagem que falava assim, olha o seu aplicativo do banco. Uma parte do dinheiro estava ali. Não é do meu esforço, não foi com o meu trabalho, mas foi a boa mão do Senhor quem proveu. O Senhor foi enviando recursos de todos os lados. E a quantia foi chegando para que a gente fizesse cada parte do tratamento, que a gente custeasse cada medicamento. Chegou o grande dia de fazer a transferência dos óvulos, ou melhor, de colher os óvulos. E aí é uma expectativa muito grande, porque você toma uma medicação que prepara aquele momento. E na hora de fazer, o que aconteceu? A clínica foi fechada pela vigilância sanitária para avaliação. Coisa que acontece uma vez ao ano, mas bem na minha vez. E vai eu ter que esperar mais uma vez no Senhor. Só que já tinham se passado 9 anos. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar quando você vê todo mundo vivendo o teu sonho. Não é fácil esperar quando nada favorece a realização daquilo que você espera. Não é fácil esperar quando os recursos acabam e você não sabe o que fazer. Passou mais um tempo, a gente conseguiu fazer a coleta. E foi um milagre de Deus, porque a nossa expectativa era que nós conseguíssemos 6 óvulos. 6 óvulos. Alguns morrem normalmente no meio do caminho, mas eu só precisava de um. Eu só precisava de um. Mas, para a glória de Deus, nós coletamos 33 óvulos. Os médicos ficaram admirados e a gente pôde dizer assim, isso é obra do Senhor, não é mérito nosso. Fizemos depois a primeira transferência. E quando fizemos a primeira transferência, você imagina, não tem essas coisas assim, eu vou descobrir, será, atrasou, estou grávida. Não, não tem isso. Existe um dia certo para cada passo. É tudo muito cronometrado. E isso mexe com o quê? Com a ansiedade. E a gente tem que lembrar que a minha fé não pode estar firmada naquilo que está acontecendo, mas ela precisa estar firmada no Senhor. Porque a promessa de quem fez foi Ele, é na hora dEle, é do jeito dEle. E Ele sempre cumpre o que promete. Dia de fazer o beta, quando a gente vê lá o positivo. Mandei para a médica. Ela não ficou animada. Vamos precisar repetir. Não está tão bom assim o número não. Pode ser um falso positivo. Passam-se mais alguns dias. E, em vez do número subir, ele diminuiu. Era um falso positivo. A gente olha e pensa assim, eu vim até aqui para morrer na praia. Eu esperei 9 anos, tudo isso aconteceu, eu passei por essa bomba de hormônios, injeções todos os dias, tanta gente falando, tanta expectativa, para chegar agora e gastar todo esse dinheiro que a gente nem tinha. Mas entenda, o mesmo Deus que fez uma vez, Ele faz quantas vezes forem necessárias. Se tiver que abrir o mar de novo, Ele abre de novo. Sabe por quê? Porque a gente não tinha dinheiro mais para fazer de novo. Toda tentativa é um novo custo. E não é que Deus proveu de novo? Mais uma vez o Senhor proveu para que a gente fizesse mais uma tentativa. E fomos nós novamente. Só que nessa hora, eu lembrei que meu Deus nunca falhou e não vai estrear isso comigo. Eu não ia ser a primeira que Ele ia começar a falhar. Ele não falhou com Abraão e com Sara. Ele não falhou com os homens e mulheres de Deus do passado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E fomos lá de novo. Eu estava com esse cordão no dia. Para me lembrar, não é um amuleto de fé, mas para me lembrar onde que a minha fé estava firmada. Fizemos a transferência e naquele dia nós oramos. A médica saiu da sala e nós falamos, Senhor, o Senhor é Deus poderoso para fazer qualquer coisa. Os médicos e nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer até aqui. Mas só o Senhor é quem pode soprar a vida.
Naquele dia era culto de mulheres. E eu nunca falto. E eu pensei, meu Deus, se eu não for, porque a recomendação é repouso absoluto durante 24 horas e repouso mais leve, né? Durante 5 dias. Como é que ia ser se eu não fosse naquele dia? Eu não tinha como escolher. A clínica é quem escolhe o dia que a gente faz. Falei, hoje eu não vou obedecer, não. Hoje eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja. Não estou dizendo para você fazer que nem eu, não. Tá? Minha história. Meu testemunho. Fomos para a igreja naquele dia. Celebramos ao Senhor. E 15 dias depois era o dia de fazer o beta. Antes de sair para a clínica, eu fiz um teste em casa. E rapidamente deu positivo. Mas eu já tinha uma história anterior, lembra? E a insegurança do coração? Como é que fica? Fica no Senhor. A gente precisa entender que quando nós recebemos uma promessa de Deus, a gente não fica simplesmente esperando, sentados no sofá, como se algo mágico, místico fosse acontecer de repente. Ou ainda que leve tempo, a gente vai ficar sentado esperando como se a gente não precisasse exercitar a nossa fé todos os dias. Recentralizar a nossa fé todos os dias. Valentina, conta para todo mundo que você é o meu milagre. É? E tá aí, um milagre que anda, que fala, que canta amém, né, minha filha? Para dizer, como foi cantado aqui, que não foi um Deus morto, mas um Deus vivo, verdadeiro, que promete, que cumpre e que zela por cumprir a sua promessa. Eu não sei há quanto tempo você espera algo da parte do Senhor. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar que a sua fé não pode estar firmada na promessa, naquilo que você espera de Deus, mas no Senhor, para que você consiga resistir ao tempo, perseverar com o tempo. Eu estou aqui para te lembrar que se a sua promessa estiver firmada em Deus, você vai falar e agir como Ele faz. Eu estou aqui para te lembrar que se você tem uma promessa e está aguardando no Senhor, você pode ter certeza que não importa se as circunstâncias estão favoráveis ou não, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não estou falando para você só de uma mulher do passado que não podia gerar. Eu estou falando de uma mulher em 2023 que não podia gerar, mas que o Senhor soprou o fôlego de vida do jeito dele. No tempo dele, da maneira dele. Não foi como eu gostaria, nem como eu esperava. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpre promessas ainda hoje. Quero convidar você a fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração para o Senhor. Se há algo que você julga difícil demais, que está demorando demais, que as circunstâncias estão completamente desfavoráveis, essa é a hora de você abrir o seu coração e dizer: Deus, eu estou disposta para viver a tua promessa. Eu estou disposta a esperar, disposto a entender que eu preciso agir de forma coerente com aquilo que o Senhor prometeu. Deus, hoje eu não vejo caminho, eu não vejo solução, mas o Senhor é aquele que faz caminhos no deserto e rios no ermo. O Senhor é Deus poderoso para agir, independente das circunstâncias. E se você está aqui e tem aguardado algo da parte do Senhor, tem esperado uma promessa e teu coração está cansado, às vezes está até mesmo tristecido, não desanime. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração, tomar conta de você, mas abre o seu coração para o Senhor e fala: Deus, me ajuda a esperar pacientemente no Senhor. Me ajuda a viver enquanto eu espero para a glória do Senhor. Se você está aqui aguardando, eu não sei, às vezes é uma cura, a salvação de alguém, um milagre, a realização de um sonho que você já colocou diante de Deus, Ele já confirmou para você.
Será que hoje a sua fé está firmada nisso que você espera ou no Senhor? Examina o teu coração. Recentraliza o teu coração. E se está difícil para você, lembra, desafios foram feitos para serem vencidos. Muda o teu vocabulário, muda o teu jeito de agir. Abre o seu coração para o Senhor. Eu quero orar por você, porque ainda que eu tenha alcançado a bênção do Senhor, ainda tem outras coisas na minha vida que eu espero no Pai, outras promessas a se cumprir. E eu sei como é desafiador esperar. Eu sei o que é carregar uma promessa. Mas eu quero te lembrar que o teu Deus nunca falhou e não vai começar com você. Se você está esperando algo da parte de Deus e precisa de um fôlego novo, se coloque de pé, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e está esperando uma promessa do Senhor se realizar, não se intimide, esquece quem está do seu lado e chora aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Ana entrou no templo e ela esperava algo da parte do Senhor e esperava com muita dor no coração, a ponto de que ela chorava. Não importa se o profeta, se o sacerdote, se quem está do seu lado não entende. Deus entende a sua dor, Ele entende a sua limitação, Ele vê o seu cansaço e Ele tem renovo para a sua vida hoje. Ele não esqueceu e nem desistiu de você e nem das promessas que Ele fez para você. Abre o seu coração para o eterno, aquele que é Senhor do tempo, aquele que não conhece o difícil, muito menos o impossível. E fala para Ele: eu estou aguardando isso, Senhor. Eu estou esperando no Senhor por isso. Eu almejo tanto, eu oro tanto, eu não vejo agir. Renova a minha alma, fala para Ele. Sabe por quê? Ele é quem dá forças ao cansado e recupera o vigor de quem não tem nenhum. Talvez você chegou aqui hoje e ainda que sorrindo para todo mundo ao seu redor, o teu coração está dolorido. Abre o teu coração para Ele. Pai, nós louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Nome sobre todo nome, nome que tem todo o poder. Nome que faz mortos se levantarem. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai, aquele que não conhece o difícil nem o impossível. Então, Pai, haja como o Senhor agiu no Gênesis. Traz a realidade, cria e transforma todas as coisas na vida dos teus filhos. Aqueles, Senhor, que já estão cansados da espera, sopra um novo fôlego sobre eles. Ajude-os a esperar pacientemente no Senhor, porque isso é muito desafiador. A gente que vive nesse tempo limitado, para a gente esperar muitas vezes cansa. O nosso coração quer esmorecer, mas nós vamos continuar de pé, confessando, confiando, declarando, agindo em fé no Senhor. Pai, aqueles pais que já estão muitas vezes à beira de viver o seu milagre, de ver a promessa se cumprir, não deixa que eles desistam agora. Não deixa que nenhuma raiz de incredulidade possa penetrar nos seus corações, mas que eles possam andar em fé e, como Abraão, crescer em fé, avançar em fé, até que o dia perfeito chegue. Nós não queremos que o Senhor antecipe nada, porque não queremos bênçãos prematuras. Mas nós queremos que o Senhor haja no tempo perfeito do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver em fé até que esse dia se realize. Pai, eu te agradeço, porque podemos crer num Deus que pode todas as coisas. E eu creio que voltarei aqui e ouvirei dos testemunhos daquilo que o Senhor fez na vida dos teus filhos. Nós queremos começar a te agradecer por aquilo que ainda não vemos, mas cremos que o Senhor já fez. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos.
Dá um abraço nessa pessoa que está de pé aí perto de você. Declara uma palavra de vitória sobre a vida dela.